Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vai? Bom, eu sou o João Agueda, vou falar em nome da Danfoss para vocês aqui. Então, primeiro eu agradeço a presença de todo mundo. É um prazer ter vocês aqui me ouvindo. E, bom, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre a Danfoss, de forma bem rápida. É uma empresa muito conhecida no segmento de ar-condicionado e refrigeração, mas é importante salientar que ela tem uma divisão, né? Tem duas áreas. Então eu vou passar aqui os slides. Antes, vou falar um pouquinho da história. A Danfoss é uma empresa dinamarquesa, longe daqui do Brasil, né, do norte da Europa. E uma curiosidade sobre a Danfoss é que ela é uma empresa de porte muito grande, tem cerca de 45 mil funcionários no mundo, e é uma empresa de capital fechado, não tem ação em nenhuma bolsa. Empresas desse porte geralmente têm ações em bolsa, né? A Danfoss ainda é uma empresa que pertence à família do fundador, Mats Clausen, que é esse senhor da foto aí. E que mais? A gente fez 90 anos ano passado, 90 anos de história nós temos, certo? Bom, então é o que eu estava explicando para vocês, né? A Danfoss era dividida em duas, dentro da parte de ar-condicionado e refrigeração. Era dividida em duas. Danfoss Cooling, faz os compressores, as válvulas de expansão eletrônica, as válvulas de expansão mecânica, fio secador, etc. Tudo que é expansão direta, tá certo? E a Danfoss Heating, que faz toda a parte de fluido secundário. Tem uma série de componentes aí. Água quente, água gelada. E aí, alguns anos atrás, a gente teve a fusão das duas áreas. Então a gente passou a ser Danfoss Climate. Juntou Danfoss Cooling, o Heating, e virou Danfoss Climate. Eu, aqui no salário, estou representando a parte de fluido secundário, água gelada, certo? Às vezes o pessoal pergunta um pouco sobre expansão direta, não é a minha área, tá? Embora eu tenha um pouco de conhecimento, mas não é o que eu represento. Tem os colegas lá da Danfoss Cooling que conhecem tudo sobre compressores, válvulas de expansão e etc. Estou representando aqui a parte de fluido secundário, mais especificamente água gelada, tá bom? Para os sistemas de ar-condicionado centrais, de expansão indireta, água gelada, fluido secundário. É o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Bom, antes eu vou passar aqui um dado. Tá bom aí o rodo, pessoal? Parece que está oscilando, né? Eu vou passar um dado aqui da EPE. EPE, para quem não conhece, é a Empresa de Pesquisa Energética. É um órgão vinculado ao governo federal que trabalha com as informações de energia para definir políticas públicas do Ministério de Minas e Energia, Ministério do Desenvolvimento e etc. Tá? Então, é um órgão ligado ao governo federal que faz as pesquisas para definição das políticas. Esse dado, eu confesso que ele não é muito atual, é de 2019, desculpa. 20% da energia elétrica consumida no Brasil está em edifícios comerciais. Tá? Isso é um dado da EPE, Empresa de Pesquisa Energética. E aí, por que eu estou falando isso? Para ver o peso que o ar-condicionado tem na matriz energética brasileira. É interessante falar isso, né? Para a gente ter uma noção da responsabilidade que nós temos aqui. E se você for fazer uma análise, eu não estou querendo ser muito preciso aqui, é mais para dar uma ordem de grandeza. Isso varia, mas os edifícios comerciais, e aqui eu estou falando dos edifícios de grande porte, com água gelada, em torno de 50% da energia que esses prédios usam é com ar-condicionado. Claro que isso varia, depende do perfil de uso, da região, do tipo de projeto. Grosso modo, 50% ar-condicionado. Fazendo uma pela outra, 20% da energia está em prédio comercial e 50% é ar-condicionado. A gente pode, de maneira um pouco grosseira, dizer que 10% da energia que a gente produz e usa aqui no Brasil é com ar-condicionado. Olha só que coisa interessante. Esse dado pode estar impreciso? Pode, mas a ordem de grandeza não está errada. Tá? É uma parcela importante da energia que a gente produz aqui e a gente utiliza nos sistemas de ar-condicionado. Tá ok? Legal. Isso posto, vamos falar do nosso tema, que é o seguinte, vamos lá, aí. É uma reflexão aqui, né? Todo o sistema de troca de calor, ele se baseia na diferença de temperatura, tá certo? Isso é básico, né? Para o calor sair de um lugar e ir para outro, você tem que ter diferença de temperatura. Se não tem diferença de temperatura, o calor não circula, tá certo?
E aí vai fazer mais sentido essa frase que eu coloquei aqui nessa reflexão. Porque a gente vai falar do problema da baixa troca nos sistemas de água gelada, nas serpentinas especificamente, trocador de calor. É um problema comum, ele está em praticamente toda instalação, e o que eu tenho visto ultimamente aí é que os deltas, as diferenças de temperatura de água, têm ficado cada vez menores. Os sistemas estão cada vez mais complexos, e aí eu coloquei aqui algumas causas, né? Por que o delta no trocador fica ruim? De onde surge isso, né? Então vamos falar primeiro deles. Isso aqui é um estudo, é um artigo que fica no Escher Journal, é um autor famoso lá chamado Taylor, e ele tem vários artigos que ele publica nesse jornal interno da Escher. E esse é um estudo que ele fez sobre um caso específico no Johnson Space Center dos Estados Unidos, onde ele estava analisando o problema de ΔT que eles tinham na instalação. E aí, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: quando você, usuário, coloca o set point do ar lá, da temperatura que você deseja, quando você abaixa muito, de forma inadvertida, o que acontece? A vazão de água que está aqui, ela sobe exponencialmente, né? Quando você baixa muito o set point, e olha o que acontece com o ΔT, aqui em Fahrenheit, tá? É uma publicação americana, então está com um sistema imperial. Então, olha que coisa curiosa. Quando eu estou em 54 Fahrenheit, eu estou no set point nominal e na vazão nominal do trocador, a vazão que foi projetada. Quando eu abaixo, coloco um set point muito inferior, olha o que vai acontecendo com a vazão e com o ΔT. Tá certo? Então, aqui, para a gente refletir, primeira coisa, set point errado afeta o ΔT lá da água gelada. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tá? E depois a gente vai falar por que o ΔT é ruim, né? Mas o primeiro ponto de atenção aqui é esse: cuidado com o set point da sua máquina. Você pode estragar o ΔT e arruinar o sistema como um todo, tá ok? Bom, como é que ΔT e vazão de água, eles andam juntos? Uma coisa não está separada da outra. A gente não vai ficar discutindo muito aqui os detalhes, até porque é meia horinha, né? Mas é mais para chamar atenção. Isso aqui é a curva de um trocador, uma serpentina água-ar, onde aqui no eixo X aqui eu vou ter a vazão máxima ou volumétrica, depende, e no eixo Y a troca, a potência, energia que eu estou removendo, tá certo? A linha azul é a vazão. À medida que eu vou aumentando a vazão, eu vou aumentando a troca, até o ponto que satura, né? Ó. Do ponto 2 para frente, você vai aumentando a vazão, o trocador não tira mais calor, ok? E o laranja, ΔT. Olha só que coisa, né? À medida que eu aumento a vazão, olha o que vai acontecendo com o meu ΔT, né? Vai afundando. Tem a ver com aquela tabela anterior aí, né? Olha só, eu vou aumentando a vazão, vou passando mais água. O que acontece com a troca de calor? Aumenta pouca coisa. E o ΔT, que acontece? Vou afundando ele, né? Vou acabando com o ΔT. Aqui tem outra curva também, a mesma coisa, só um gráfico diferente. Mesma coisa aqui, ó. Em 100%, delta do trocador 6, entra 6, sai 12. 160% da vazão, entra 6, sai 9. E olha só quanto que eu estou trocando a mais de calor, 10%. Então, a relação entre vazão e ΔT é íntima. É uma coisa que está ligada à outra. Tá? Então vocês estão vendo, né? Muita vazão, pouco ΔT. Essa coisa que eu queria chamar a atenção. Aí, vamos falar, antes do ΔT, qual que é o problema de ter muita água, né? O que acontece quando eu tenho água demais no meu sistema? Acontece que as bombas centrífugas, a relação entre vazão e energia delas, ela não é linear. Então, se eu dobro a vazão de uma bomba centrífuga, a energia que eu gasto para movimentar é ao cubo, a relação é cúbica, tá certo? Então, a vazão, além de estragar o ΔT, ela acaba com a minha energia, né? Eu estou gastando muita energia ao cubo. Se eu dobro a vazão, a energia vai a 8 vezes. Se eu triplico a vazão, vai a 27 vezes.
Então, é uma coisa para chamar atenção, né? Vazão demais, além do ΔT, faz a bomba girar à toa, e a bomba girando à toa faz eu pagar uma conta de luz astronomicamente mais alta do que deveria, tá certo? Então é um ponto de atenção também, cuidado, sobrevasão em bomba centrífuga causa isso, energia ao cubo. Qual que é o problema do baixo ΔT? Tem alguns, de novo, a discussão aqui é rápida, é muito mais profunda do que isso, daria para a gente falar bastante tempo, discutir. Nesse artigo também tem essa questão que eu vou falar aqui. O que acontece? Quando você vai lá e fala, qual que é o tamanho do seu chiller? A 500 TR. Você tem que falar 500 TR e colocar uma segunda informação, 500 TR para uma diferença de temperatura X. Se a sua temperatura, a diferença de temperatura é inferior, o teu chiller, na verdade, ele não produz 500 TR. Ele produz 500 TR para um diferencial de temperatura X. Depende de qual que é. Aquele chiller, se estiver trabalhando com um diferencial diferente, foi esquisito, né? Diferencial diferente. Mas se ele tiver com um diferencial inferior, olha só essa continha aqui, né? Um chiller de 500 TR, está em Fahrenheit, eu coloquei aqui em Celsius, para ficar mais fácil para nós. Aqui, entrando a 44, desculpa, saindo a 44, entrando a 56, 6.6 de delta, 500 TR. Se a minha obra está trabalhando com 5.6 de delta, eu não consigo extrair os 500 do chiller. Não extraio 417. Tá? Então, esse é um problema grave, que você não consegue carregar o seu chiller. Se você tem um delta muito baixo, aqui tá bom ainda, né? Não tá tão ruim. Agora, quando o delta T começa a cair muito, eu não carrego o meu chiller da maneira que eu poderia. Ele fica sem carga, tá? E aí, nesse mesmo artigo, é legal, é antigo, tá? É um artigo de 96, eu acho, mas muito legal, muito bem escrito. Ele tinha um problema de ΔT na instalação, descrito aí, era metade o ΔT era metade do planejado. E é uma instalação grande, se eu não me engano são 7 centrífugas de 2000 TR, é isso aqui, 7 centrífugas de 2000 TR, olha o tamanho aqui da pessoa perto do evaporador. E aí, o que acontecia? Ele precisava da capacidade dos 7 chillers, só que ele não tinha, porque o delta, por N motivos, eu não vou entrar em detalhes aqui, inclusive um deles era o set point, o delta era muito ruim, então ele não conseguia tirar pouco mais do que 1000 TR de cada chiller. O chiller tinha capacidade de produzir 2, por conta do delta T ruim, a CAG não produzia o que ela foi projetada para produzir. Por conta do que? Delta T. Certo? Então, esse é um problema grave. Você não extrai a potência instalada com o delta ruim. E outra coisa, né? Os chillers, isso aqui é um gráfico onde você tem carga e kW por TR aqui, o cobre. O azul mais escuro, um chiller com variação de velocidade, e o azul claro, um chiller fixo. Você pode, quando você não carrega muito o chiller, pode estar trabalhando num ponto ruim, um ponto onde ele não é eficiente, onde ele tem um cobre ruim. Não quer dizer que você vai, mas você tem uma grande possibilidade de estar numa faixa onde o chiller não é eficiente, se você não tiver com ele carregado da forma adequada. Tá? Aqui tem outro gráfico, né? A mesma coisa aqui, ó. Chiller variável e um chiller com velocidade fixa. À medida que eu vou aumentando a carga, aqui eu tenho copy. Né? Então, se eu estiver numa região aqui, ó, entre 20 e 40, por exemplo, o copy é bom, né? Mas eu posso ficar numa região que não é muito interessante, se eu não carregar o chiller da forma adequada. E o projetista, quando escolhe o chiller, ele escolhe o ponto de operação mais adequado, escolhe uma faixa para o chiller funcionar bem. E aí uma outra reflexão é a seguinte, né? Aqui a gente falou dos problemas do ΔT. Então eu posso ter o chiller mal carregado, não extrai a capacidade dele e não puxa a capacidade da CAG. Aí as formas de resolver são muitas, tá? E às vezes o pessoal fala, coloca aí o balanceamento, né, ou a inteligência da obra, coloca nos HUs, nas máquinas maiores, deixa o fan collet com um controle mais simples.
E os controles são os grandes... É quem pode melhorar o ΔT, né? O balanceamento, o controle. Só que se você for ver, por exemplo, um hotel, um hospital, um lugar que tem muito drone, uma boa parte da carga térmica está nas máquinas pequenas. 70, 80, depende do projeto. E aí, colocar um controle simples na máquina pequena pode ser não uma estratégia muito boa, porque a maior parte da carga térmica está nessas máquinas simples, os fampoletes de baixa vazão e etc. Então é uma coisa para a gente refletir também, quando estiver falando de controle, né? Poxa, por que eu não vou cuidar das máquinas pequenas? Por que eu não vou dar atenção? Vou colocar um controle simples, se elas são a maior fatia. É para refletir também. Aqui, a ideia não é falar muito de produto, tá? Mas eu vou ser bem breve na questão de produto. É uma solução que a Delphos tem, está lá no stand, né? Se der tempo, se alguém quiser ver. É o seguinte, qual que é a ideia para resolver o ΔT aí, né? Você colocar de forma distribuída na sua instalação atuadores, usar eletrônica, né? Que está mais acessível hoje. Na época do artigo, com certeza não tinha isso. É você medir o delta nos trocadores pequenos, todos eles. Eu monitoro o ΔT, estabeleço um limite mínimo, e aí o que eu faço? Aqui, ó, nesse gráfico, aqui é ΔT. Se ele ameaça ficar abaixo do que eu planejei, o que o atuador faz por conta própria? Ele ignora o termostato, que está lá com o set point baixo, e ele sozinho limita a vazão, dentro de certos limites, porque você também não pode tirar conforto, né? Mas se o delta começa a ficar excessivamente baixo, você limita a vazão. Lembra das relações lá entre vazão e delta? Então, se a temperatura está entrando a 5, está saindo a 6, por que eu preciso de um monte de vazão naquela máquina? Limita um pouco, né? E aí, a hora que a temperatura estiver voltando um pouquinho mais quente, você deixa o termostato assumir o controle de novo, tá? E a ideia é fazer isso de forma distribuída. Não adianta fazer só na HU, ou na máquina maior, na máquina do mall. Tem que fazer nas maquininhas pequenas, em todas elas. Tá certo? Então essa é uma estratégia, tá? Isso aqui vai além do balanceamento dinâmico, que é uma coisa que todo mundo já conhece, válvula de balanceamento dependente de pressão. Aqui é uma extra aí. Estou olhando a temperatura em todos os trocadores e limitando a vazão quando necessário. Essa é a cara do atuador, tá? Esse carinha aqui, ele mede a vazão e faz essa limitação. E é isso, tá? De novo, é rápido, é mais para provocar aqui a ideia, né, de pensar no ΔT, aquela frase acho que é interessante. Todo sistema térmico se baseia em diferença de temperatura. Se a diferença de temperatura é muito baixa, algo está errado no meu sistema, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. Eu falo isso porque, uns anos atrás, eu visitei uma obra, não cabe aqui falar detalhes, uma obra com máquinas boas, um projeto bem feito, mas alguma coisa não funcionou. O delta da obra planejada para 7 era 1,5. Uma obra grande, com máquinas, de novo, com um projeto bem feito e etc. Mas alguma coisa ali, eu não estudei a obra, alguma coisa não estava certa, porque um delta de 1,5, alguma coisa não saiu bem ali. Estava muito diferente do planejado, né? E é aquilo, o sistema térmico se baseia em diferença de temperatura. Se ela está muito baixa, né, alguma coisa não vai bem. E aqui a ideia é provocar, né, a gente a pensar nisso. Como que eu resolvo? A vazão demais é um problema, vou gasto de energia, ter essas coisas em mente, certo? Então aqui agora eu abro para comentários. Falei muito, se alguém quiser comentar alguma coisa, trazer alguma coisa a mais, eu acho que é muito importante essa discussão nossa, tá? Então, tudo bem? Contribuir de alguma forma? Alguém quer colocar alguma coisa aí, criticar, falar alguma coisa que eu quiser? Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Uma boa tarde aí. Valeu.